Olá, tudo bem? Estamos aqui na nossa sequência de compartilhamento das palestras que nós participamos ali em Chicago. E agora estou indo para a terceira palestra. Vou pedir para você ficar comigo, são um resumo de todas as palestras que eu vi e quero compartilhar com você. São a média de 5 a 6 minutos, não mais que isso, mas são enriquecedores. E a terceira palestra que nós ouvimos foi de uma palestrante chamada Juliette Fonte. E o tema que ela utilizou foi foco, foco e foco. Essa palavra do momento. Ela usou uma expressão que talvez você nunca tenha ouvido, uma mentalidade reducionista. Não sei se você já ouviu essa palavra. Essa terceira palestra, ela foi ministrada por Juliette Fonte, que se apresenta como uma evangelista da libertação de talento do trabalho inútil. Olha que coisa importante, nunca vi isso. Ela é fundadora e CEO da Juliette Fonte Group, autora de um livro chamado Um Minuto para Pensar, consultora de alta performance para empresas como Nike, Spotify e até da Força Aérea Americana. Ela é uma evangelista que quer libertar talentos do trabalho. Veja que importante que ela diz. Ela aponta que o trabalho de mais, impacto de menos. Juliette faz uma provocação como uma metáfora. Ela fala que os líderes se comportam como glutões em um buffet. Líderes, eles sobrecarregam as equipes com tarefas e ideias, porém sem foco real. Muitas subtarefas consomem energia, porém não gera resultado. Ela mostra uma figura de uma maçã como se fosse um quebra-cabeça dividido em subtarefas, e cada peça representa uma tarefa invisível que consome o tempo. Então ela mostra que fazendo essa analogia dessa maçã, cortada como se fosse um quebra-cabeça, ali dentro tem pesquisa, aprovações, personalizações, reuniões, relatórios, resumos, dados, etc, um monte de coisa. E toda a organização, ela tem gordura escondida. Juliette, ela sugere revisar tudo que foi realizado no ano passado, no ano anterior, com o objetivo de eliminar os processos e tarefas que não agregam valor. Faça uma análise de janeiro a dezembro, você vai ver que tem muita coisa. Muitas vezes a gente guarda um monte de foto, um monte de informação dentro do celular que a gente nem nunca mais vai usar, mas está lá ocupando espaço. Ela fala assim, pergunta para si mesmo. É realmente necessário? Então, revise tudo, verifique que o que você está fazendo realmente é necessário. E ela propõe uma mudança de frequência nas reuniões, nos processos corporativos. Por exemplo, aquilo que era diário passa a ser semanal. Aquilo que era semanal passa a ser mensal. Aquilo que era mensal passa a ser trimestral e o trimestral até anual. Qual é o ritmo verdadeiro que serve para a sua missão? Você precisa perguntar isso para você. Ela sugere que você faça perguntas para a sua equipe. Você deve perguntar para a sua equipe assim, o que você gostaria que pudéssemos parar de fazer? Essa pergunta, ela gera uma resposta prática, sincera e visionária. E você vai identificar que existem muitas coisas que estão sendo feitas que são pesos desnecessários durante o processo. E muitas vezes tem coisas acontecendo no seu meio de trabalho que você nem sabe por que está fazendo. Alguém um dia estabeleceu que deveria ser feito e está lá. Um dia, eu vou falar agora aqui de um exemplo, de um soldado, de um prefeito que pediu para o exército colocar um sentinela ao lado de um banco porque ele tinha acabado de pintar, ele não queria que os munícipes sujassem ali ao sentar. Então ficou aquele sentinela ali, depois veio outro rendeu, depois veio outro rendeu, o banco secou e continua aquela rotina. Entrava prefeito, saía prefeito, sempre tinha que ter um sentinela ao lado daquele banco na praça. Até que um dia chegou e falou, por que ficam aqui? Foram buscar na história, foi feito só porque um dia lá atrás alguém precisou, mas eles continuavam naquela rotina. Por quê? Porque muitas vezes a gente não faz perguntas. Juliette, ela propõe um modelo de 5 etapas para aplicar a mentalidade redutiva. Primeiro, gere uma lista de tudo o que é feito. Segundo, separe o que pode e o que não pode controlar. Terceiro, avalie se isso se deve manter ou você deve eliminar. Quarto, corte com coragem, não tenha medo, desapega, vai lá e corta, não dá mais para ficar aguentando isso por todo o tempo. E o 5, libere a sua energia e cria foco, ganha tempo e às vezes você está fazendo coisas inúteis e gastando todo o tempo. Você precisa sair da conversa e entrar em ação. Ela aplicou esse método em uma grande empresa, olha, pasme, ela conseguiu reduzir 15 horas por mês de cada pessoa numa empresa. Imagina o ganho que ela teve significativo durante os meses e durante o ano nessa empresa. A Juliette, ela encerra a sua palestra contando de uma experiência que ela teve em voar em um caça T-38 da Força Aérea Americana. Esse caça, ele voa, ele quebra a barreira do som com apenas 11 mil libras de impulso. Ele exerce uma força de 5 Gs. E ela experimentou o máximo da eficiência no esforço essencial. Ela conta que antes de ter essa experiência, ela passou por um rigoroso treino de orientação e tudo que não era essencial foi removido. Ela relata que semanas antes de fazer o voo, os pilotos ficam tão
concentrados que as simulações parecem serem reais, eles simulam como se fossem reais. Então, eles eliminaram tudo que era desnecessário para ir para esse grande voo. Às vezes, a gente carrega tanta coisa na nossa mala, na nossa bolsa, a gente guarda tantas fotos no celular que nós só estamos carregando peso. Todo o tempo carregando peso. Então, reduza a pilha, recupere o foco e voe um voo de supersônico a partir de hoje. E ela finaliza com as seguintes perguntas. O que você pode simplificar hoje na sua liderança? Reduza o peso inútil e foque no que realmente importa. Liberte-se seu talento do trabalho inútil e alcance o impacto do máximo. Dê um voo do caça T-38. E como exemplo, eu quero trazer para você aqui que eu ouvi falar, gente, tudo que eu falo aqui eu ouvi falar e que eu li, tá? Não é coisas que eu tô tirando da minha cabeça. Que os animais, por exemplo, o cachorro, quando ele está acuado, ele está sendo amedrontado, alguns, certo? Eles colocam o rabo entre as pernas e ele sai correndo, e muitas das vezes ele até faz xixi ou até defeca durante a sua caminhada. Alguém nos explicou um dia que isso acontece porque isso é um mecanismo de defesa. O cérebro dele fala o seguinte, olha, isso que você está carregando aí, esse peso que você está carregando, você não precisa, dispensa ele porque você vai precisar correr. Então, às vezes é necessário a gente dar uma autoavaliação e jogar tudo fora, aquilo que a gente não precisa e que não necessita, tá bom? Até a próxima palestra, se Deus quiser, estarei aqui dividindo com você. Se você não estiver gostando, se você estiver achando que eu estou sendo invasivo ao enviar aí para você e compartilhar, você que faz parte da minha rede, é só você me dar um toque, não me manda mais essas palestras, que aí eu tiro e a amizade é a mesma, porque eu estou liberto disso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.